O que podemos aprender com a nobre e enriquecedora reunião do dia 22 de abril, exatos 520 anos após o fatídico descobrimento deste país magnífico? Vamos ver? Sim, temos uma astronômica gama de valiosos ensinamentos que podemos usar para iluminar um pouco das nossas profanas e balbuciosas mentes pensantes. Aliás, você que assistiu o outro vídeo, falando no começo dessa história mexicana toda, já sabe o que eu estou falando, né? Mas eu não vou colocar link na descrição, tá em algum lugar no meu Facebook lá, procura. Bom, sem mais delongas, vamos então ao primeiro dos ensinamentos. Que porra é essa? Comecemos pelas preliminares. Se você tem um mínimo de conhecimento político, histórico ou mínimo de decência, já deve ter se passado pela sua cabeça essa pergunta desde da convocação do presidente, desse ministério dele, que parece um time de galácticos da internet que ele convidou aí para compor um governo que não tem muita missão de cumprir com critérios técnicos nesses cargos estratégicos para o desenvolvimento nacional, e sim apenas colocar pessoas conhecidas aí do público reacionário e dessa plateia lunática de 2014 para cá, muito provavelmente discípulo de Olavo de Carvalho, Nando Moura e a MBL, essa galera aí. Mas o que os olhos não veem, o coração não sente. Aliás, o autor dessa frase icônica do começo do nosso vídeo é Pedro Guimarães. O Pedro Guimarães possui uma carreira bastante voltada para o setor bancário, na qual seu último cargo importante no setor privado, antes de assumir a presidência da Caixa Econômica Federal, foi no comando do Banco Brasil Plural. Esse banco, inclusive, desde 2017, ele acumula um prejuízo de 50 milhões. Esse banco, inclusive, ele é citado pelo doleiro Lúcio Funaro como parte de um esquema envolvendo esse banco e uma das empresas dos irmãos Wesley e Joesley, que no caso aqui é a JF, e esse envolvimento então teria trazido prejuízos para o FUNCEF, que é o fundo de pensão que gere a aposentadoria dos funcionários da Caixa Econômica, inclusive, que ele é presidente hoje. Além disso, como todo fruto nunca está longe do pé, ele também é cunhado do Léo Pinheiro, e se você ainda não ouviu falar nesse nome, ainda não lembra, claro que lembra. Léo Pinheiro é o cara, uma das peças-chaves da Lava Jato. Ele foi condenado pela primeira vez em 2014 e de lá para cá teve uma série de implicações da sua primeira condenação, inclusive culminando na fatídica delação que incriminou o ex-presidente Lula. E essa delação, inclusive, foi concretizada em 2019, com ele aceitando pagar por essa delação algo na ordem dos 45 milhões. Bom, passado esse primeiro grande ensinamento, vamos para a segunda parte dessa incrível aula de conhecimento prestada, um serviço incrivelmente prestado pela reunião ministerial do dia 22 de abril. O presidente é irresponsável, ele é maluco, ele é genocida. Porra, Sérgio, mas cadê as novidades? Eu acho que sobre isso a gente tem que entender um pouco mais como funciona a mente golpista, certo? Então, quando a gente vai falar desses atributos que o Bolsonaro está se colocando na reunião, é importante a gente entender como é que funciona então a relação dele com a opinião pública. Obviamente é de uma natureza golpista e ele usa muito de gerar factoides e depois desmenti-los, né? Com uma alusão tosca, um cara que caga na calça, aí chama a imprensa toda para filmar aquilo ali, depois de 5 minutos ele troca as calças, volta para a própria imprensa e mostra que tá limpo, dizendo, não, vocês mentiram e aquilo lá era uma invenção e vocês estão tudo maluco, a imprensa é comprada, golpista e tudo mais. Isso posto, vamos então aos adjetivos usados aqui por ele para se autoqualificar. O primeiro deles é irresponsável. Sobre irresponsabilidade, a gente sabe que o presidente, como eu falei no outro vídeo, ele coleciona mais crimes de responsabilidade nesse mandato do que projetos de lei aprovados nos seus 28, quase 30 anos como deputado federal. Isso não é novidade. Mas voltando ao assunto aqui, a gente percebe recentemente, alguns exemplos da irresponsabilidade do presidente, quando ele então convida a população para cometer duas irresponsabilidades mútuas. Uma delas é então promover atos antidemocráticos, isso inclusive fere a Constituição, e a outra irresponsabilidade é justamente estimular essas aglomerações no período que estamos hoje. A segunda qualidade que ele se auto-atribui no discurso dele é maluco.
E aqui não tem muito para onde fugir, porque daquela cúpula toda que tava ali nessa fatídica reunião, poucos a gente pode questionar se são malucos ou não. Mas é muito fácil a gente compreender essa maluquice, afinal de contas é um governo que tem como base inspiratória intelectual o incrível Olavo de Carvalho. Aqui ele se auto-atribui o caráter de genocida, e para falar sobre isso a gente tem que lembrar um pouquinho, que eu acho conveniente, a gente falar sobre a eugenia nazista, naquela missão do Hitler, então, de geneticamente selecionar os que seriam arianos e excluir os que fossem impuros. Esse discurso, ele tem uma certa relação com o apoio do Bolsonaro para que as pessoas vão à rua durante uma pandemia, se misturem, se contaminem e deixem então que a natureza cuida disso, ou que o mais forte sobreviva, ou que o mais apto sobreviva. Então a gente tem essa relação aí de genocídio, que não é uma acusação, mas é uma relação que a gente pode deixar como tema de casa para a gente pensar um pouquinho melhor sobre isso. Bom, finalizado então esse segundo módulo da nossa incrível jornada pelo conhecimento, vamos para a terceira parte desta aula. Como é fácil impor uma ditadura no Brasil, como é fácil. Como é fácil, falou tudo. Falou tudo, presidente. Como é fácil impor uma ditadura aqui no Brasil. O senhor bem sabe, não é mesmo? O que eu acho mais engraçado disso é que após essa fala ele reitera a posição dele de armar então a população para se preparar para o que seria uma ditadura. Sendo que, na verdade, o único que pode implementar uma ditadura que é ele mesmo, como a gente vai ver aqui. E defendo, inclusive, eu tenho orgulho de dizer que defendo a ditadura militar. Defendo. A oposição, presidente, e você sabe muito bem disso, essa liderança da oposição, é importante lembrar que é uma liderança branca e burguesa e partidária, como de praxe. Ela está muito preocupada em fazer campeonato de leitura de obras libertárias, fazer discussões intelectuais em corredores de diretórios acadêmicos, ou mesmo em convenções de partidos, etc. Então, de fato, a oposição tem outras preocupações. Resumindo, a oposição é uma piada. Mas voltando ao assunto de impor uma ditadura, sim, é realmente fácil impor uma ditadura aqui no Brasil. Se a gente for pegar, por exemplo, a história recente do Brasil, vamos chamar essa história recente de 1930 para cá, período da República Nova, a gente teve de democracia pouco, algum outro lampejozinho ali, sei lá, 1945 até 65, alguma tentativa ali, e depois de 90 a gente teve uma democracia na qual alguns regimes inclusive foram derrubados e aquela coisa conturbada que a gente tem hoje e tudo mais, mas é realmente difícil uma ditadura se manter aqui no Brasil, ela é frágil, tão quanto o famoso ego masculino heterossexual, mas isso a gente vai deixar para outra conversa. O fato é que o presidente, nesse sentido, tem mais a ensinar a oposição do que a própria oposição. Veja só. Eu quero dar um puta de um recado para esses bosta, que povo armado jamais será escravizado. Não que a gente esteja aqui estimulando uma luta armada, estimulando uma formação de uma guerrilha, não é esse o meu papel. Mas, de fato, num cenário que a gente vê a esquerda, ou a oposição, melhor dizendo, preocupada em atacar o pior problema do novo século, que é a ascensão do neonazismo e do fascismo neopentecostal e tudo mais, com beijaço, com flores, com essas ações, a gente entende que o recado do presidente ele é mais efetivo que a política atual. Caralho, Sérgio, até a esquerda agora vai te dar porrada. Foda-se. Para finalizar, então, o nosso conteúdo extraordinário de aprendizados, vamos para a quarta e última parte deste vídeo. Eu sou mais educado que o Weintraub? Essa é uma frase que pode, sem sombra de dúvida, ser dita por qualquer brasileiro. E vamos tratar, obviamente, disso que é trágico como sendo algo cômico, tá? Porque é uma vergonha que o próprio presidente se assuma mais educado que o próprio ministro da Educação. Bom, mas de fato, quem que é o Abraham Weintraub? O Weintraub, ele é nada mais do que um cara... Como é que eu vou dizer? Ele é um tuiteiro a lá MBL, só. Não tem mais nada além disso. Inclusive ele aparece nessa foto aqui, nesse episódio bizarro, em que ele... Isso aqui não é uma montagem, né? Não pense que eu tô glorificando ele aqui com esse óculinho do Turn Down for What, ou sei lá o que, aquele meme lá. Não, ele mesmo fez isso. Ele no final de uma reunião... Tava falando sobre não sei o que lá, que também não me interessa. Então ele decidiu fazer um meme com ele mesmo, colocando aquele óculinho e enfim, nada a comentar mais sobre isso.
O Weintraub, ele então começou, para quem não se lembra, ele começou o mandato dele propondo aquele corte, o que mais tarde o pessoal tentou passar um paninho para falar que era o contingenciamento, mas enfim, o pessoal, na hora de apertar o orçamento público, ele sempre tira da onde? Você sabe que ele tira da educação e da saúde. Então, nesse movimento, acompanhando o que já tinha sido feito de congelar os gastos, os investimentos públicos até uma certa data, que eu não lembro qual é, pelo Temer no governo passado, eles então começaram a atacar a educação, sugerindo cortes logo na entrada do Weintraub. O engraçado é que um critério de seleção para as universidades que iam ou não receber esse corte era o que o próprio ministro definiu como sendo balbúrdia. Balbúrdia, eu nem sabia da existência dessa palavra antes de ele falar isso, eu nem sei se essa palavra existe, mas eu imagino que é uma palavra velha, e esse pessoal tem um fetiche por coisas velhas, por Brasil Colônia, por Idade Média. A prova disso é que foi autorizada a abertura de inquérito pelo STF para investigar um crime de racismo nas falas desse Weintraub recentemente. Ele ficou famoso também por tentar explicar essa questão dos cortes usando bombons. E aí deu um fuzuê, o cara errou conta. E é engraçado porque o pessoal do governo tem um gosto particular por chocolates. A gente não pode esquecer do mais recente personagem do folclore brasileiro, o Flávio Willy Wonka Bolsonaro 01. O Flávio Bolsonaro, a gente já sabe, não vamos se estender muito nisso, mas ele ficou mais rico que a Betina, apenas com uma lojinha da Copenhague. Então, o pessoal tem um gosto, um apreço em comum por chocolates. Enfim, mas o que a gente tem que entender aqui é que o Weintraub, assim como todos que estavam ali, usou o tempo de fala dele na reunião para não falar nada de nenhum projeto, de nenhum planejamento da área da educação. Naquela reunião que era destinada, ou teoricamente destinada, a falar do tal programa Pro Brasil. Mas o que a gente ouviu da boca do Weintraub é o que a gente sempre ouve. É factoide, opiniãozinha furada, discurso de ódio, essas babaquices lunáticas aí que o pessoal gosta de comentar. Mas de fato o cara não falou nada sobre educação, nada sobre Covid, nada. A única pessoa que falou sobre o coronavírus, que merece meu respeito, inclusive, contém ironia, o ministro Ricardo Salles, que falou que queria aproveitar então a onda da doença pra passar a boiada e aproveitar. Na verdade pra dar uma readinha nas calças pra bancada ruralista. Beleza, então? Até breve.